Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Momento Wi-Fi Cell de hoje. O texto para a nossa reflexão está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, que diz o seguinte: Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele guiará vocês a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que hão de vir. No mundo cristão, alguns concluem que o Espírito Santo é uma força. Porém, analisando alguns textos, percebemos que o Espírito Santo vai muito além de uma força. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, nos diz que o Espírito Santo ele distribui os dons segundo lhe apraz, ou seja, segundo a sua vontade. Na carta aos Efésios, Paulo nos aconselha, no capítulo 4, versículo 30, a não entristecer o Espírito Santo. Veja que o Espírito possui sentimento. No livro de Atos, capítulo 15, versículo 28, é dito que pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor sobre vocês cargo maior. Percebemos que o Espírito Santo ele tem racionalidade, ele pondera nas decisões. Com base nesses textos, e há muitos outros na Bíblia, percebemos que o Espírito Santo ele não é uma força, porque força não tem vontade, força não tem sentimento e força não tem racionalidade. Mas que tipo de pessoa é o Espírito Santo? Uma pessoa qualquer? Uma pessoa divina? No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus diz o seguinte: E eu rogarei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador. Bom, no português, quando eu me refiro a outro, por exemplo, eu tenho aqui uma caneta e outra caneta. Duas canetas. Elas são diferentes. E eu uso o termo outra caneta. Agora eu tenho aqui duas canetas iguais. Eu continuo me referindo a outra caneta. Tanto se é igual ou se é diferente, é outro. Já no grego, quando é outro diferente, é usado o termo héteros. E por isso nós usamos esse termo também em algumas palavras, né? No português, por exemplo, heterossexual, são de sexos diferentes, né? E quando então é outro, mas é igual do mesmo tipo, é usado o termo allos. E agora? João, ao escrever o Evangelho, e ele que ouviu essas palavras do próprio Cristo, ele escreveu o héteros ou escreveu o allos? Ele justamente escreveu o termo allos, que significa que o Espírito seria do mesmo tipo, igual, com a mesma autoridade de Cristo. Jesus falou aos discípulos: Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou pedir ao Pai e Ele vai enviar a vocês outro Consolador. E esse outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele é do mesmo tipo de Cristo. Ele tem a mesma autoridade. E aí a gente compreende dentro dessa nossa série da divindade que o Pai é divino, o Filho é divino, o Espírito é divino. É interessante compreender e saber estas verdades que a Bíblia apresenta. Só que o mais maravilhoso, o que torna mais gratificante, o que torna com mais sentido esse conhecimento, é quando a gente permite que o Espírito Santo, conforme lemos no texto de hoje, nos guie em toda a verdade. Toda a verdade, claro, não vamos conhecer tudo e todas as coisas, porque a verdade é Deus e Deus não cabe num livro. Mas toda a verdade a respeito da salvação está na Bíblia. Então, leia a Bíblia. O Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade suficiente para você conhecer quem é Deus, conhecer quem é Jesus, saber mais quem é o Espírito Santo e assim vivenciar a salvação que Ele nos oferece. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo continue guiando você. Que o Espírito Santo continue convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. E que você e eu não venhamos entristecê-lo. Forte abraço.